Como que foi toda a minha experiência vivendo o intercâmbio em Malta? Pode rodar a vinheta, produção? Oi, amigas! Vocês vivem me perguntando como que foi meu intercâmbio em Malta e hoje eu resolvi gravar um vídeo contando um tudão pra vocês. Quando eu tomei a decisão realmente de fazer o meu intercâmbio, foi um momento da minha vida que eu ainda não falava inglês fluente, fazia aulas particulares de inglês, mas... Ai, dormiu! Mas já, amor! Opa! Rapidinho assim? Eu ainda não falava inglês, mas eu fazia já aulas particulares e eu queria realmente meio que dar uma cerejinha no bolo para deixar o inglês fluente. E realmente é muito importante ter uma experiência de vivência fora do país, sejam alguns meses viajando ou morando realmente fora para ter, eu falo que essa fluência mais completa, seja com sotaques, culturas, etc. Para mim realmente foi fundamental pensando no estudo do idioma inglês. Mas pensando nas transformações que o intercâmbio trouxe para minha vida, realmente foram muitas. Eu falo que eu era uma Amanda antes de ir para Malta e eu fui outra Amanda depois que eu voltei de Malta. Tanto é que voltar para o Brasil para mim depois do intercâmbio foi assim, nossa, um período de muita tristeza, porque realmente é tão gostoso quando a gente amplia as nossas fronteiras e a gente entende que o mundo ele é muito maior do que só o que a gente vive aqui no Brasil. Porque enquanto a gente está aqui, a gente tem essa visão. A gente realmente entende o valor que tem de morar fora, viajar, etc. Mas quando a gente está lá e vive essa experiência, é diferente. Acho que quem viveu isso vai entender o que eu tô falando. E foi assim, um processo de construção. Eu fiquei em dúvida entre alguns países, eu tava vendo na época até entre Londres, Dubai, vi alguns lugares nos Estados Unidos e foi quando realmente surgiu Malta. E o porquê Malta ensina, né? Na verdade, Malta ele é uma ilha que fica entre ali na botinha da Itália. É gostoso porque realmente assim, você pega o verão europeu, pega esse calor, é um lugar realmente muito de intercâmbio, apesar de ser turístico, é uma cidade realmente que você vai encontrar pessoas do mundo todo, e eu queria muito isso. Eu nem sabia da existência de Malta, eu descobri realmente por conta da agência de intercâmbio que estava realmente me trazendo possibilidades de lugares que eu poderia ir, que também fossem seguros, e Malta para mim realmente foi assim, a melhor escolha que eu tomei, e se eu pudesse realmente tomar essa decisão de novo, de fazer um novo intercâmbio, etc., e voltasse no passado, eu teria escolhido Malta 1 milhão de vezes. E é um lugar realmente assim, que você vai conhecer muita gente jovem, pessoas de todos os países, de todas as culturas, que vão realmente te trazer essa visão totalmente diferenciada de personalidade, etc., conhecimentos no geral. Eu fui para estudar inglês, acabei me aperfeiçoando em business lá, e foi realmente algo que me trouxe uma visão muito maior para todos os meus negócios quando eu voltei para o Brasil. Uma das coisas que vocês me perguntam muito é como que eu fui. Então eu fui com uma agência realmente de intercâmbio que cuidou de todo esse trâmite burocrático, enfim, para ir. E quando eu cheguei lá, realmente eu morava dentro de um resort, porque esse resort, o dono do resort era o mesmo dono da universidade. Então era fácil realmente esse trâmite de ir e vir. E eu ficava realmente, comecei morando como se fosse numa república, tinha o meu apartamento dentro dessa república, mas na verdade depois eu fiz um upgrade e fui realmente para a parte de hotel e morei no hotel toda a minha estadia realmente durante lá. Foi assim, um sonho de todas as formas possíveis, assim, tanto é que durante os meus dias vividos lá, eu tinha realmente essa visão de que eu estava vivendo um sonho, apesar do meu começo ter sido muito conturbado. Eu falo que nós brasileiras, quando a gente toma a decisão de sair do país, viajar para o exterior sozinha, a gente precisa colocar na balança realmente todos os riscos que nós corremos. E eu, como fui realmente para estudar o inglês, etc., entender mais sobre o idioma, eu estava muito aberta realmente para fazer amizades, conversar com as pessoas, porque eu queria praticar o meu inglês. Só que é totalmente diferente essa cultura fora do país. As pessoas, elas não conseguem ter essa mesmo, eu falo que esse molho que o brasileiro tem, para eles isso não existe. Eles são mais frios, mais reservados, então eles interpretam realmente essa comunicação, essa educação também ao excesso realmente como más intenções. E na minha primeira semana realmente em Malta, eu passei realmente por um processo de desafios. Eu tive o meu quarto de hotel, realmente, de hotel não, né, porque na época eu ainda estava no apartamento. Ele quase foi invadido durante a madrugada, 5 homens tentaram invadir o meu apartamento. Foi assim, nossa, foi um caos. Na época eu até fiz alguns vídeos contando pra vocês como que foi a minha experiência, mas isso foi muito bom também, porque foi o que me fez realmente sair do apartamento da República pra ir pra um apartamento realmente dentro do hotel. Eu falo que foi
tem males que vêm para o bem, né, foi um upgrade que fez com que todo o restante da minha estadia de intercâmbio fosse numa acomodação 1 milhão de vezes melhor, mas também trouxe esse risco realmente de eu me colocar no meu lugar e entender que eu estava sozinha em outro país, 8 horas de diferença, porque na verdade de Malta para o Brasil são 7 horas de diferença, então é um tempo longo, eu tive até muito jet lag no começo realmente da minha estadia lá, mas eu falo que assim, se você tem qualquer tipo de dúvida sobre fazer intercâmbio, faça. Você vai voltar com uma visão totalmente diferente, independente dos riscos, independente realmente do receio, do medo do idioma, vá. Vá falando inglês, vá não falando inglês, com certeza você vai voltar uma outra pessoa pelas experiências, pela viagem, pela cultura, tudo é uma questão de aprendizado. Malta é uma ilha, eu morava próximo de São Paulo, que fica lá no topo da ilha, só que a minha universidade fica em San Julias, que é realmente a cidade que tem tudo, todas as festas, baladas, restaurantes, estão em San Julias, então assim, é super badalado, tanto é que durante os dias de semana, à noite, eles fecham as ruas, os carros não passam e ficam só as baladas abertas. Então, assim, é uma cidade que você curte muito, por sinal, tem muitas baladas, acho que quase 80% delas são gratuitas, você entra sem pagar, acho que, se eu não me engano, na época que eu fui, só tinha uma balada paga, que eu não cheguei nem a conhecer, mas eu me permiti realmente viver esse período da minha vida por completo, visitei vários restaurantes gostosos, Valletta, que é realmente a cidade mais turística de Malta, que Malta é uma cidade que ela é histórica, né, ela existe antes de Cristo, então assim, é belíssima toda a arquitetura, aquele mar europeu, a água quentinha, o clima gostoso. Fui bem no período assim, no final do verão europeu, então eu peguei assim uma temperatura entre 30 graus Celsius, porque no ápice do verão você pega aí mais de 40 graus, o pessoal passa mal, por sinal, mas também é onde todo mundo tá indo, é o período que mais tem realmente esse boom, e coincidentemente coincide de ser realmente férias escolares ou férias coletivas na Alemanha. Então você encontra muitos alemãos também durante esse período do verão europeu, lá realmente curtindo a ilha, é muito gostoso. E realmente assim, eu falo que tem várias coisas gostosas para fazer lá, quando você pensa assim, em pontos turísticos, o filme do Popeye também foi gravado em Malta, então tem um parque todo do Popeye temático, que é super gostoso. Lá são separados por cidades, mas pra gente que mora aqui no Brasil é como se fosse bairros, é tudo muito perto. De uma cidade para outra dá 20 minutos. Existem transportes públicos, ônibus, eu não cheguei a usar, eu só andava de Uber, não é barato andar de Uber lá, realmente assim, você vai pagar em torno de 20, 30, em torno de 20, 30 euros uma ida e volta. Se você for ver, você vai gastar 60 euros aí convertendo por 6, 7. Quando eu fui, o euro ainda estava 4,30, 3 anos atrás, e por exemplo, assim, vocês me perguntam, Amanda, como que você gastava seu dinheiro? Eu comprei um cartão digital, que era um cartão da Wise, então eu conseguia realmente, se não me engano eu não comprei, eu pedi esse cartão, e aí pelo meu aplicativo eu depositava dinheiro lá e gastava na Wise, e na Wise eu tinha realmente benefícios de às vezes comprar o euro um pouco mais barato, dependendo do horário que eu fazia essa transação, então ele pega a cotação diária do euro e você consegue fazer essa transação. O meu chip de celular, ele não tinha plano internacional para Malta, por ser uma ilha realmente muito escondidinha, então logo quando eu cheguei também no meu aeroporto, pedi um chip, um eSIM, e coloquei realmente internet. Eu precisei, acho que, comprar um novo eSIM só uma vez, no meio realmente do meu intercâmbio, mas atualizei isso e funcionava super bem, sem ficar dependendo só de Wi-Fi, falava com o pessoal aqui no Brasil, enfim. E foi realmente assim, uma experiência que eu me joguei de cabeça, fui sozinha, existem algumas questões burocráticas, mas assim, em relação ao idioma, voltei falando inglês realmente fluente, então esse era o meu objetivo principal, dei check nota 10. Fiz amizades pelo mundo todo, desde França, Alemanha, Itália, Japão, Coreia, China, Estados Unidos, Suíça, Colômbia. Nossa, eu fiz amizade pelo mundo todo, conheci pouquíssimos brasileiros lá. Se eu não me engano, foram 2 durante a viagem inteira, então assim, realmente foi algo que eu me permiti me comunicar com as pessoas em inglês e conhecer cada vez mais essas culturas. Em Malta é muito comum você encontrar shot bars, né, que eles chamam, que não é o bar daqui que nem a gente encontra, lá são bares de shot, e você compra assim pilhas e pilhas de shot, então o pessoal vai muito no bar lá e pede, sei lá, 100 shots por 10 euros, e o pessoal bebe pra caramba, porque imagina, são várias pessoas novas, vivendo uma experiência como se fosse única, querem realmente viver esses dias intensamente, é muito gostoso, então era muito comum realmente o pessoal se encontrar pra ir em shot bar, em karaokê, sair pras festas e baladas.
era muito gostoso. Como as repúblicas ficavam perto da universidade, então eles não precisavam fazer esse trâmite de ir e vir, só que eu morava lá no topo da ilha, era longe. Eu tinha shuttle que me levava tanto de manhã como me levava de tarde de volta para casa, mas à noite eu tinha que realmente ficar pegando Uber e Bolt também. Lá eles têm um aplicativo diferente também para pedir comida, que se chama Bolt. É bem interessante porque chega muito rápido. Às vezes eu pedia, por exemplo, delivery, como se fosse de iFood aqui no Brasil, questão de, tipo assim, 10 minutos já estava lá. E tem várias coisas, assim, gostosas realmente que acontecem lá. As praias são super gostosas. Eles não têm o hábito de ter cadeira de praia. Se você quer ter uma cadeira de praia lá, você precisa pagar por isso. Mas, assim, é super gostoso. Com uma bolsinha, uma canga, você consegue fazer um city tour pela ilha toda, em todos os cantinhos. Eu falo que o canto direito da ilha foi o canto que eu mais, enfim, conheci, explorei, porque eu morava no topo de São Paulo e ficava fazendo todo esse percurso do direito da ilha, realmente para ir para São Júlias e para Valeta, que fica lá na pontinha da ilha. E eu também conheci as outras ilhas que tem perto de Malta, né? Malta são 3 ilhas pertinhas, então fica Malta, Comino e Gozo. A ilha de Gozo é belíssima, é muito linda. É outra pegada, é diferente de Malta. Eu falo que é um ambiente um pouco mais comercial, mais de negócios, de business, mas também é muito legal. Tem restaurantes belíssimos, então às vezes você vai e pega um barco, você consegue pegar tanto barcos transfers para ir para outra ilha, como também em barcos particulares. Como eu fiz muitos amigos em Malta, o pessoal que mora lá e reside lá já tem esses barcos particulares, então a gente ia com uns amigos realmente para a Ilha de Gozo e ficar, às vezes, passar o final de semana lá. E era muito gostoso, o mar é quentinho, o pessoal gosta muito de saltar das pedras pro mar. Eu falo que assim, é uma experiência por completo. Fui com uma agência de intercâmbio, estudei inglês, estudei business, conheci pessoas pelo mundo todo, vivi desafios, mas ao mesmo tempo realmente eu voltei completamente transformada, outra Amanda, muito mais madura, muito mais segura de si. Não existe voo direto do Brasil para Malta. Parei em Roma, fiquei um pouco em Roma, depois fui para Malta. Então assim, é muito gostoso realmente pensar em todo esse trâmite. Eu falo que de todos os destinos para intercâmbio, se você busca um lugar que tem uma temperatura gostosa, né, um clima agradável, seja seguro, muito bonito visualmente, que você queira conhecer pessoas de todos os países e não só daquele lugar específico, Malta é o melhor destino. Uma curiosidade, eu achava que Malta, na verdade, eles só falavam inglês, mas na verdade eles têm 2 idiomas, que é o maltês e o inglês. Eu nem sabia que existia realmente o idioma maltês, mas na verdade ele é muito similar a um russo, assim, é totalmente difícil até de entendimento, entender o maltês. Eles falam muito pouco, acabam falando muito mais o inglês por ser uma cidade totalmente turística e que realmente recebe muitos gringos. Mas foi, assim, uma experiência extraordinária, muito gostosa. Se você também pensa em crescer, empreender em Malta, é um lugar realmente que acolhe muito bem isso lá. Eu, por exemplo, fui fazer as minhas unhas em Malta com uma brasileira que tinha um estúdio lá, não sei se ela ainda tem esse estúdio lá. Eu paguei, assim, 200 euros para fazer a manutenção da minha unha. Se você for converter, realmente, assim, é caríssimo. E eu fiz, assim, isso para elas é algo realmente muito normal. Eu lembro que na época eu usava extensão de cílios e foi a minha maior frustração, porque eu não encontrei nenhuma brasileira que fizesse cílios fio a fio lá. Então eu fui fazer realmente com uma gringa que fazia essa aplicação lá, não me lembro nem que cidade, que país que ela era. Eu paguei uma fortuna, eu paguei acho que na época coisa de 500 euros para fazer e ficou horrível, ficou horroroso. Eu falo que foi um dos dinheiros que mais doeu para ter realmente gastado durante a viagem toda. E foi quando eu tirei os meus cílios fio a fio pela primeira vez, que eu não tinha como usar. Assim, ficou péssimo, ficou muito ruim. Mas se você for realmente pensar em empreender lá, esse é o valor que elas cobram realmente por procedimentos estéticos, então vale muito a pena. A única coisa que a brasileira falou que o desafio realmente era os insumos para chegar lá, porque não tinha muitos distribuidores, fornecedores de materiais básicos realmente para beleza, mas você tá ali na Europa, então é fácil o acesso realmente para vários outros lugares dentro da Europa para comprar, trazer, levar, etc. Em relação a comidas, se come muito frango em Malta, porque eu acho que eles não têm a produção própria de carne lá. Pratos de carne são caríssimos, assim, você vai gastar mais de 100 euros realmente em um prato pequeno de carne, então come muito frango. Lá realmente o foco deles é frango, pasta, massa, pizza. Eu não fazia dieta quando eu morava lá, assim, eu comia McDonald's quase todos os dias, custava 2 euros um nuggets de 10, era o meu almoço quase todos os dias. O croissant é o melhor croissant que você vai comer na sua vida, o croissant lá é delicioso, eu comia todos os dias, era muito gostoso, mas traz muito realmente essa cultura europeia, realmente da pasta, pizza, chocolate em todos os lugares. Malta é caro, tipo, a cidade é cara. Assim,
Eu provisionei o meu dinheiro para levar para lá e ele acabou muito rápido, mas assim, eu não fiz compras, eu só em questão de sobrevivência, porque eu também me permiti, eu queria viver as experiências lá. No final da viagem mesmo, assim, do intercâmbio, que eu chutei o balde, falei, quer saber, já tô aqui mesmo, aí fiz compras. Eu particularmente não achei barato por conta da cotação do euro, né, o euro é muito mais caro do que o dólar. Eu, assim, via realmente algumas coisas que eram desproporcionais com a realidade, mas se você for fazer o cálculo, é muito parecido, por exemplo, assim, com, sei lá, vou num restaurante bacana aqui em São Paulo, eu vou gastar, sei lá, uns R$ 100 num prato de comida. Lá você pode fazer esse mesmo cálculo, você vai gastar uns 100 euros num prato de comida. A diferença é que o euro é 6, R$ 7 mais caro, mas faz parte do processo. O que eu fiz financeiramente, né? Eu me provisionei financeiramente para que quando eu fosse para o intercâmbio já estivesse pago. Então eu me organizei com 1 ano de antecedência, paguei antes, e aí quando eu viajei, eu não tinha mais nenhuma conta para pagar, então eu realmente deixei aquele dinheiro para gastar durante a viagem. Então isso também foi uma organização financeira que eu me programei para fazer o intercâmbio e vivi assim. Acho que cartão digital é o melhor realmente para usar. Usei pouquíssima nota em espécie, acho que eu nem levei nota em espécie. Cartão usei assim realmente para colocar a internet no celular e fui levando eu meu tripézinho para fazer foto, curtir e nossa, foi muito gostoso assim. Existem várias praias gostosas lá, muita estrutura, a cidade realmente traz esse acolhimento. Como uma orientação, assim, de mulher que viaja sozinha, já viajou sozinha, a única dica que eu dou é assim, independente de praticar o idioma, não seja muito simpática com as pessoas, talvez elas possam interpretar isso de uma forma errada, pensa realmente na nossa segurança e viva essa experiência por completo, mas sempre tem um receio, assim, eu não bebia nada que as pessoas me davam, que eu não estava vendo, são aqueles cuidados de mãe, né? Levei tranca a mais realmente para a porta do meu quarto, ficava ligada realmente com as coisas que estavam lá. É raro isso acontecer em relação à segurança de roubo, nossa, zero. Se eu quisesse deixar meu celular aqui parado agora e eu voltasse amanhã, ele ia estar no mesmo lugar. Roubo, isso não existe, furto, mas é uma coisa realmente que em relação à segurança de assédio era algo que eu me preocupava, mas por uma questão de cuidado, porque você vai conhecer pessoas do mundo todo. Então tem, nossa, turcos, árabes, indianos, alemães, etc, né? Eu conheci pessoas do mundo inteiro e que eu tomava um cuidado realmente diferenciado, assim, você via que às vezes tinha uma maldade diferente, mas também era uma questão minha de, às vezes eu fingia que eu não sabia falar inglês, falava, I don't understand, ou I don't speak English, e eu fugia, ó, falava, deixa eu correr. Quando entrava também no Uber sozinha, viajando fora do país, eu também não conversava com eles, fingia que eu não sabia falar muito inglês, a gente pode usar isso ao nosso favor também, e ficava no telefone realmente às vezes com alguém para os mesmos cuidados que a gente toma aqui, eu também cuidei lá, acho que por um excesso de preocupação para não ter problemas. E como na primeira semana eu realmente passei por esse desafio de tentarem invadir o meu apartamento, foi algo que eu tomei esse cuidado. Na época, assim, a escola também super se mobilizou para me dar esse suporte, então mudei de apartamento logo nos meus primeiros 7 dias lá e foi super tranquilo, não tive mais nenhum problema. Então, se vocês querem realmente assim fazer um intercâmbio, eu indico, façam. Para qualquer país que seja, façam. Vocês vão mudar, vão voltar completamente transformadas, com muito mais maturidade emocional, vocês vão realmente ver o idioma, o quanto ele abre muitas portas para nossa vida e volta realmente com a fluência completa. A vantagem é que o inglês de Malta ele é um inglês britânico, então hoje assim o meu inglês ele tem essa fluência por completo. Então eu falo tanto a parte britânica com as gírias britânicas, quanto também o inglês americano, texano, tudo isso tem esse 360 e é algo que me trouxe muitos aprendizados. Então, bom, não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like e se vocês tiverem mais dúvidas e quererem realmente mais conteúdos profundos, saberem histórias, experiências que eu vivi lá, comenta aqui que a gente grava mais.